A gente recebe agora nos estúdios os vereadores Silvana Perim e Darcy Gonçalves, né? Bem-vindos, bom dia. Começo pelas damas, né, Silvana? Sempre bem-vinda, bom dia. Bom dia, Marlene, bom dia a todos aqui da Rádio Sorriso, bom dia, meu amigo Darcy, todos que nos acompanham aí em suas casas. Obrigada aí pela oportunidade, mais uma vez, de estarmos aqui hoje convidando, então, a população para essa audiência pública. Perfeito. Vereador Darcy, bem-vindo também. Primeira vez por aqui, pelo menos comigo, na Voz do Povo. Bom dia. Muito bom dia, Marlene. Bom dia aos ouvintes dessa querida emissora Rádio Sorriso, a Raíssa, a Milena, a vereadora Silvana. Eu vinha muito aqui nos anos 90, Marlene, quando era presidente do bairro Carolina. Eu vinha muito, mas assim como vereador é a primeira vez. Perfeito, seja bem-vindo. Qual é o motivo, vereadora e vereador, os microfones estão abertos, então fiquem à vontade, para convocarem uma audiência pública? É um tema recorrente para nós aqui, como a gente dizia no intervalo, todo dia, se for falar, tem assunto para tratar dessa questão dos animais na rua. Então, o problema só aumentou, né, Marlene? Nós temos animais abandonados em toda a nossa cidade, em todos os bairros. Então, é um problema que vem afetando a população, por exemplo, quando temos crianças sendo mordidas, quando temos... É um problema generalizado, né? E é um contexto enorme que nós precisamos discutir. Por isso, o tema de hoje à noite, às 19 horas na Câmara, é construção de políticas públicas de proteção, castração e combate ao abandono de animais no município de Sorriso. Nós temos leis, Marlene, inclusive, que punem as pessoas que abandonam os animais, né? Nós temos um castramóvel que foi comprado com dinheiro público, investido na época mais de R$500 mil, e que hoje ele não está funcionando nos bairros como essa questão de castração. E está nascendo cachorros e gatos todos os dias de ninhada aí pela cidade, né? Muitas vezes abandonados. Então, nós temos que organizar essa política pública, e isso não cabe, é um todo, Marlene, não cabe só a prefeitura, mas também temos que ter uma fiscalização, temos que ter campanhas de adoção permanentes, né? Buscar formas de incentivos até a população que adota, enfim. Hoje à noite nós iremos discutir tudo isso, sociedade organizada, todas as pessoas que defendem essa causa animal, legislativo, executivo, para a gente encontrar uma saída. Porque hoje é um problema generalizado que temos no município, muitos animais sofrendo também com doenças aí nas ruas. Então a gente tem várias situações para discutir. O contexto é grande, mas precisamos achar um caminho. Importante que a população compareça para também ajudar com sugestões aí. Hoje nós temos alguma coisa, porém, nunca parece que é suficiente, nunca parece que está funcionando adequadamente, né, vereador? Realmente, Marlene, essa questão dos animais é uma cobrança que a gente já vem lá de campanha, o pessoal cobrando alguma ação, né, mais concreta. Como bem frisou a vereadora Silvana, tem esse castramóvel, por exemplo, que ele não está atendendo a função para que realmente ele foi adquirido, né? Então tem algumas questões que nós temos que pôr em prática. E o animal na rua, Marlene, ele só é tanto perigoso de pegar alguém como causar acidente. Eu já sou testemunho de vários acidentes de motoqueiro, por exemplo, que o cachorro atravessa na frente e cai, se machuca e acaba indo para onde? Para a UPA, para o hospital, né? Então é uma problemática que a gente precisa achar uma solução, um caminho, né? Com a sociedade organizada, um melhor caminho para a gente tentar pelo menos amenizar no momento e tentar resolver com políticas mais firmes, uma solução mais viável para o nosso município. Os senhores conhecem a estrutura que Sorriso tem hoje? Já chegaram a visitar? Sim, nós temos um canil, por exemplo, com 260 cachorros, mais de 20 gatos, tem cachorros que moram lá no canil há mais de 8 anos. Então, assim, a gente tem um canil super lotado, que podemos fazer 5 daqueles canis lá que vai estar lotado. Não vai resolver. Então, a gente precisa, claro que o canil precisa funcionar com tratamento desses cachorros, com acolhimento, e depois colocar nessas feiras de adoção permanentes, né? Mas, acima de tudo, Marlene, essa questão da castração, só para dizer para a sociedade, hoje o município direciona alguns recursos, né? Foi feita uma licitação e tem uma empresa que faz a castração. Sim. Só que a lei que dá o direito de castrar
A pessoa tem que ser, assim, muito miserável para conseguir castrar. É difícil, todo mundo reclama. Difícil Burocrático, esse cadastro ninguém consegue, é muito burocrático. Então, a ideia era disso ter lá nos bairros, porque além de ser burocrático, a pessoa tem que vir trazer o animal para o centro. Sim. Nem todas têm como vir. Por que não levar um castramóvel, que já como foi tem em comprado. outras cidades? Castramóvel foi comprado. Mas, a princípio, parece que iam deixar fixo num lugar só. Mas está funcionando de escritório. Hoje ele não funciona como castramóvel. Está se usando aquele trailer para outra coisa. Ou seja, foi mais uma vez uma propaganda, né? Enganosa. Estranho. Lá do passado, né? Estranho, Não é nem estranho, desse estranho. prefeito agora. Uhum. Mas a gente precisa entender que caiu na mão desse prefeito esse problema, na nossa mão enquanto legisladores, e nós juntos com a sociedade precisamos encontrar um caminho. A ideia, então, é fazer com que haja, pelo menos nos bairros maiores, nos mais que centralizem outros bairros, um ponto onde as pessoas possam ir até ali para resolver esse problema. Conseguir uma castração com mais facilidade de acesso, né? Isso mesmo. Do que hoje está sendo ofertado. A ideia é tudo isso mesmo, é pensar nessa questão da castração, é pensar nessa questão, já temos leis no município, né, que precisam ser cumpridas, para isso precisa a fiscalização do NIF, precisa toda a estrutura funcionar. Se uma parte dessa estrutura não funciona, já dá toda essa problemática. Então não é brincadeira, a coisa é séria e todos precisam abraçar a causa com muita vontade. Será aberto para falas ao público Sim. hoje? O vereador pode ficar à vontade, eu ia falar. Sim, sim. É uma audiência pública onde tem a participação da sociedade, né? E a importância, Marlene, da sociedade é que a sociedade tem sua opinião também, né? Claro. Às vezes a nossa não é bem aquela que a sociedade tem, mas o importante é que cada um leve a sua sugestão, a sua opinião, para chegar a um termo comum e que o problema seja, pelo menos, tentado resolver. Porque o problema é sério, né? E não é só em Sorriso, é em todo o Brasil. Mas tem essa problemática. Há lugares que conseguiram amenizar o problema, Exatamente. que avançaram na solução, só que tem que Isso ser mesmo. permanente, não pode criar uma lei hoje, funcionar durante 1 ano, 2 anos e aí já não funciona mais. Não faz sentido. Exatamente. O que a gente vê é isso, né? Por isso que eu digo, Marlene, tudo envolve a questão do planejamento, da vontade política de fazer a coisa acontecer de forma continuada e não a gente viver nesse mundo do faz de conta, né? Sim. Ah, vamos, essa semana a gente faz esse trabalho, mostra um pouquinho para a população e depois esquece, porque é assim que muita coisa acontece no nosso município. É um mundo do faz de conta, né? Então a gente precisa que as coisas sejam mais eficazes, né? Que seja o planejamento, a questão do cumprimento das leis, a questão do poder público fazer a parte dele, cobrar da sociedade o que cabe a ela também, porque é um todo, como eu disse, né? É um todo. E a gente precisa, então, que a sociedade participe. Marlene, nós temos aí protetores independentes, que, aliás, eu quero parabenizar todos. Nós temos pessoas acolhendo animais em suas casas. Sim. Pessoas que têm mais de 30 cachorros. Só que isso fica cada vez mais difícil pela dificuldade de acessar uma castração, de manter, porque não tem nenhum apoio. E você ainda corre riscos fazendo esse tipo de situação, porque pode ser denunciado por 1001 Sim, coisas. eu tenho exemplo de um cara que foi Exato. denunciado lá Também no temos Rota, ciência disso. vários exemplos. E assim, e aí para comprar ração, é um custo O enorme. povo quer ajudar, mas ninguém se propõe a realmente fazer com que a coisa, que pelo menos essa pessoa esteja segura, numa condição juridicamente falando segura, para poder fazer Isso esse mesmo. bom trabalho, né? Então, é Precisa tudo organizar isso. tudo isso. Tudo isso, Marlene, que nós iremos debater hoje à noite e a gente quer fazer uma convocação para que a sociedade participe, para que nos É ajude. só chegar lá, 7 da noite Isso, na às Câmara 19 horas na Câmara, para a gente discutir juntos, encontrar um caminho e todo mundo fazer a sua parte. A gente acredita que a gente pode avançar. Muito bem. Pois não, vereador. Precisamos, de repente, né, Marlene, até né, conversando com a vereadora também, de repente o próprio município arrumar um jeito de incentivo para a adoção de animais, entendeu? Isso, tem municípios que fizeram. Tem que fazer um estudo, tudo que for viável para melhorar essa situação, tem que fazer um estudo e ver a viabilidade para a gente tentar achar uma solução realmente para essa questão. Eu acho que se só tirar um bocado dessas restrições que puseram aí para acessar o serviço de castração, achando que o ser humano é tão sem vergonha que vai se aproveitar sem Já necessidade. facilita muito, né, Marlene? Resolve um monte. Muito, Um né? monte. Tem que Porque desburocratizar a situação. Exatamente. Facilitar o acesso realmente seria uma demonstração de que o município, de fato, quer resolver o problema. E exatamente. com certeza a população vai fazer a sua parte. Agora, realmente, do jeito que ficou ali, está amarrado. Como a Silvana disse, tem que ser o miserável dos miseráveis
Poxa vida, né? acaba não sendo acessível à grande população. A impressão que passa é de que nós queremos fazer de conta que estamos fazendo, mas não queremos fazer de fato. Então, isso tem que mudar. Exatamente. Traz Até pra porque uma realidade. castração hoje não faz menos de R$ 700. Então, E aí exatamente. não são todas as pessoas que conseguem, né? E lembrando, mais uma vez, existiu recursos públicos. R$500 mil não é pouca coisa. É Para bastante colocar um dinheiro. castramóvel para funcionar Exato. lá há 7, 6 anos atrás. E cadê? É. Então, tá aí uma pergunta a ser respondida por quem estava responsável, né, pelo setor. E é uma coisa urgente, tá, pessoas? Então, quem todos os dias nos manda aqui, a gente está falando do assunto, tá chegando um monte de recado aqui no Fala Cidadão, de pessoas com casos específicos, de cachorro que tá lá na rua, a pessoa com dó, leva a comida, leva a água, e assim vai. Outros que sofrem porque o animal ataca. Tem colega minha que mostrou a imagem da perna mordida por cima da calça jeans. Imagina se não tivesse calça jeans, o estrago que faria o cachorro que estava na rua. É perigoso, gente, não é de brincar com isso, não. É um assunto sério e tem que ser levado a sério. Então, hoje começam as discussões e a gente vai ficar aqui na torcida para que isso se transforme em rápidas ações. Porque, como bem lembrou a vereadora Silvana, os animais estão aí a cada dia se reproduzindo. Isso. Eles não Muito. esperam, não vão esperar que alguém tome uma providência para poder fazer isso. Acontece, é da natureza animal, né? Então, Isso bora mesmo. participar. Repassar os senhores, chegou aqui enquanto a gente estava falando, primaverinha, havia uma promessa feita, inclusive, 2 vezes nesse microfone pela gestão atual de fazer uma audiência pública lá com a comunidade do prefeito, não animais de rua especificamente, a situação da subprefeitura. E estão nos cobrando aqui. Porque parece que era para ter sido no começo de abril, até agora não foi, já está chegando o final de abril. O povo está pedindo que eu repasse os senhores para dar uma verificada em que pé está essa situação aí. Sim, inclusive aqui, ó, semanalmente eu tenho mandado mensagens para o prefeito cobrando essa questão de primavera. Nós somos conhecedores de toda a promessa que aconteceu lá em relação à escolha do subprefeito. Da subprefeito, né? Sim. Nós votamos no início do ano a criação da subprefeitura de primavera. O prefeito garantiu essa autonomia para o distrito, inclusive poder decidir em que aplicar os recursos, né? Sim. Que para o distrito, que a sociedade lá, a comunidade iria decidir no que aplicar. São muitas as demandas, mas por onde vamos começar? Sociedade, vocês vão nos ajudar. Nós estamos semanalmente cobrando isso do prefeito. É preciso uma atitude rápida, porque já passaram 4 meses, né? Então, assim, é importante que a sociedade se manifeste mesmo e juntos aí nós estamos cobrando para que o prefeito defina quem que é que vai comandar lá o distrito de primavera. E são várias demandas, né, Marlene? No interior, aí Caravaggio, distrito Caravaggio também tem várias demandas. E primaverinha, como disse a vereadora, nós votamos no começo do ano a criação Já está de criada fato, legalmente né, essa da subprefeitura. exatamente lá. E nós visitamos o distrito de Primavera e tem muitas demandas lá. E que se eles tiver lá um gerenciamento da situação, do recurso próprio, eles vão saber melhor o que fazer, direcionar para as áreas que eles mais precisam. E pode ficar tranquila a sociedade primaverinha que nós vamos cobrar essa audiência pública, né, com a gestão administrativa do município. Perfeito. Obrigada pela presença dos senhores aqui. Eu deixo o microfone à disposição para reforçar esse convite para a audiência pública hoje e algo mais que considerem importante ser dito nesse momento. Então nós queremos aí, mais uma vez, reforçar o convite a toda a sociedade Sorriso para hoje à noite, 19 horas, na Câmara Municipal, essa importante audiência pública que trata justamente dos nossos animais nas ruas. No mais, eu quero agradecer muito aí, Marlene, o espaço, você, a Raíssa, a Milene e toda a direção e funcionários dessa querida emissora Rádio Sorriso, que há muitos anos leva grande informação para a nossa sociedade ter chegado ao que é hoje, graças à primeira rádio do nosso município. Que Deus abençoe a todos, tenham um ótimo dia. Perfeito, obrigada, vereadora. Obrigada, Marlene, a toda a equipe. A gente, como o Darcy falou, a gente sabe da grandeza dessa emissora. Através de vocês aí a gente atinge a cidade inteira, os distritos, enfim. Vocês têm muitos ouvintes mesmo e a seriedade que vocês fazem o trabalho, né, dá essa grandeza cada vez mais da Rádio Sorriso. Então, muito obrigada. Convidamos a todos para hoje à noite, então, às 19 horas, discutirmos juntos essa questão da causa animal. E quero aproveitar que a oportunidade ao vivo aqui, de parabenizar mais uma vez. Você esteve de aniversário, né? Sim, Agora, dia obrigada. 16. Que você continue sendo essa mulher guerreira, forte, responsável aí, e que veio para somar mais ainda com o nosso município, tá? Amém. Obrigada. Um abraço e tudo de bom.